Bom dia, professor Eliseu Martins. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. E Vossa Excelência? Que honra a sua presença aqui. É, honra minha aqui, prazer meu aqui, poxa vida, estou aqui para. E Sim. ó quem tá aqui, Sim. Eliseu Martins. Ai, Uau! tudo bem, desculpa. Agora, a- agora essa notícia, Já Eliseu Martins está aqui, olha, é, tá todo mundo aqui professor, admirado porque ele tá. professor Eliseu Martins. Agora o Brasil todo vai vir para esse treinamento, esse momento especial. Olha só o que o senhor provocou aqui. Tá vendo? Professor, Nossa, a próxima vez eu vou mudar meu nome e não vou pôr a câmera, viu? Muito obrigado, gente. Poxa vida, vocês me deixam vermelho assim, olha, pode ver que eu já estou vermelho, ó. ô professor, para mim é um prazer o senhor estar presente. O senhor vai lembrar, em 1998, quando eu assumi a Deloitte, estava fazendo a startup da área de serviços atuariais da Deloitte, nós ganhamos um projeto de uma licitação internacional, que era prover a Secretaria de Previdência Complementar, hoje Previc, de regras mínimas para as avaliações atuariais dos fundos de pensão. O senhor foi um dos convidados para participar. Isso aí, poxa vida, hein? Já. Algum tempinho já, né? Poxa vida. É, verdade. E aqui estou aqui hoje para continuar aprendendo aí com você. Pessoal, Isso. quem quiser ir participar desse cafezinho aqui com o professor Eliseu Martins, que nos agracia com a presença. Lembrando que o professor Eliseu Martins, ele é nosso. Eu posso errar algumas palavras aqui, professor, o senhor me corrige, mas ele participa aqui é parte do ICBR, né, do Conselho de Notáveis, são doutores que estão aqui nos agraciando sempre com colaborações, com toda a sua vasta experiência no mundo da contabilidade, com toda a sua história, e com o professor Eliseu Martins, cada dia que eu tenho a oportunidade de estar com o senhor e outros doutores, né, da contabilidade, né, e o professor o Sérgio Dionísio, a doutora Ilse, os outros que compõem o Conselho de Notáveis e tantos outros. A história que vocês têm e construíram permite vocês serem pioneiros, visionários. Então, vocês, com tudo isso, nos agraciam com essa visão de futuro sempre e pioneirismo, né? Por com essa capacidade enorme de ver aonde estamos e para onde estamos indo, né? Então, Obrigado. obrigado. Agora você me deixou desmontado aqui, viu? Não, mas A gente realmente teve visões, mas acima de tudo o que a gente fez foi trabalhar naquilo que a gente acreditava, como acho que todo mundo aqui também trabalha, né? Na nossa época foi de grandes mudanças, né? E vocês também pegam grandes mudanças e vamos em frente. Muito mas, obrigado. mas o senhor é parte da mudança. Ela acontece porque pessoas como você têm contribuído e contribuíram, têm contribuído, né? E nos ajudou, né? Sempre com manuais, com livros, com palestras, com tudo, a nos orientar nesse caminho. E esperamos sempre ter o apoio, estar com o senhor, com os outros, que são maravilhosos, né? Que a única coisa chata é o seguinte: a gente tem participado de duas grandes revoluções da contabilidade. A primeira, que vocês não sabem, que foi a da lei das SAs, que eu já estava lá atuando, a CVM nos contratando para escrever o manual, porque a USP era a única escola que ensinava o que era consolidação, equivalência, origem, aplicação de recursos, aquelas coisas. Foi uma bruta revolução. E dessa segunda, das normas internacionais, né? Então, pô, ficando velho, viu? Espero não precisar participar da terceira, não. A terceira agora, na verdade, está aí a ESG, né? Pode-se até dizer que é a terceira revolução agora. Tá acontecendo, né? Essa semana tivemos até com do SG, né, um evento, né, pelo ICBR, acho que o senhor não pôde participar, mas teve a presença da doutora
Neuza, lá da PUC também, nos prestigiando presencialmente também. O doutor Manuel, que sempre nos agracia também em todos os eventos, quem consegue participar. E a quantidade de pessoas que tem reunido aí nesses debates cada vez aumentando exponencialmente. É muito bacana. Legal. É, Bacana. e a revolução do SG é essa aí mesmo, né? Porque como o pessoal lá nesse evento e tantos outros, né? Que cada um vem e faz a mensagem. A doutora Vânia, que é uma pessoa, uma referência, o doutor Kassai, o Nelson Carvalho, que também contribuiu, trouxe também Claro. muitos até onde estamos. Né? É, E, é isso mesmo. Flores. o Flores, que está liderando lá também. Então, cada pessoa que traz um evento traz mensagens interessantes. E essa semana foi curiosa a presença da pessoa lá da Lojas Renner, né, do grupo, com Alexandre. estão há mais de uma meia dúzia de anos aí trabalhando no SG e ter um nível de maturidade a tal ponto que eles têm e contribuir aí para quem tem que implementar e E busca vão essa assumir uma filosofia. liderança, né? É, Vão assumir a liderança aí na parte prática, né? Junto com a é. Alpari. Legal. Eu vou Ah, só aqui agradecer, já passar até para o senhor doutor Eliseu Martins, para também conversar, mas só apresentar o Marco Pontes aqui, né? Que ele é atuário com formação em estatística e MBA em administração e liderança. O Pontes fundou aqui a área de serviços atuariais das duas Big Four, que é a Deloitte e a Ernst, onde atuou como líder. O Pontes é certificado pelo IBA, para atuar na qualidade de atuário responsável técnico e atuário auditor. É sócio da LGP Soluções Atuariais, diretor aqui do Instituto do IBA, né, que membro do IASC também, do International Accounting Association, o IAA também, membro do Comitê Atuarial do IBRA, membro dos Comitês de Saúde e Previdência Pública, Previdência Fechada, Perícia Atuarial e Seguros, é membro convidado da Comissão Nacional de Normas Técnicas do IBRACON, a CNNT, e membro convidado da comissão também do CANCA, da Brasca. Autor de diversos artigos técnicos para revistas especializadas, coautor do livro Previdência Privada, O Melhor Vem Depois e o Enigma da Longevidade, da editora Saraiva, de 2023, né? O ICB, até acabei não falando, né? O Aderbal participa aqui também do ICBR. É um prazer estar aqui com vocês. Mais nesse treinamento, o ICBR tem promovido aí debates, treinamentos, com o propósito de contribuir para diversos fóruns, né? Para que a profissão ela se fortaleça, busca identificar riscos, trabalhar com oportunidades. Os riscos, muitas vezes, na realidade, são oportunidades, depende de como a gente trabalha ele na perspectiva. E é mais um tema que também fica aqui o convite aberto para que participem, convidem outras pessoas para participar. Vamos ter aí sempre, se o doutor Eliseu Martins nos agraciar com o tempo dele também na participação, os outros notáveis também, e na, temos aí também, dentro desses temas específicos, né, já para o próximo, agora para as próximas semanas, o Demétrio, que ele é um especialista em transfer price, uma das pessoas mais conhecidas e reconhecidas no tema no Brasil. Como o Brasil se adequou aí está se adequando às questões da OCDE e as práticas dos outros países. O Brasil era um dos últimos aí que não tinha se alinhado a isso. Tem bastante importantes mudanças, né? Então, professor Eliseu Martins, se o senhor puder falar também, o senhor que nos agracia com todo o apoio no Instituto, né? E agora aqui nesse
treinamento também. Se eu puder também fazer suas considerações e depois o Ponte segue aí. Nossa, muito obrigado. É um enorme prazer estar aqui. Essa mais de centenas de pessoas aqui para aprender um pouco mais. E eu tenho que, na verdade, parabenizar você, Debal, e toda a sua equipe pela instituição desse nosso instituto, está correto? Pela maneira como vem conduzindo, maneira como vem propiciando uma forma de melhoria na capacidade de todos nós. É um enorme prazer estar aqui, cumprimento a todos, e eu, infelizmente, não tenho condição de participar de todos os eventos, de todos os lugares, né? E uma satisfação também aqui rever, né, o Marco Pontes, que hoje vai nos brindar com essa solução, a elucidação de tantos problemas obscuros que ainda existem nesse CPC. Agradeço muito e parabenizo a você. E parabenizo a todo mundo que está aqui presente, porque quer dizer que cada um aqui está a fim de aprender um pouco mais. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Bom, obrigado, professor. Obrigado, Aderbal. Eu queria apenas fazer uma correção. Eu sou membro do Actuarial Standard Committee, que é o semelhante ao que vocês têm na parte de contabilidade. Eu não sou contador. O que eu aprendi de contabilidade foi por simbiose ao longo do tempo que eu trabalhei nessas duas empresas, grandes empresas, a Deloitte e a Ernst Young. Bem, esse tema é um dos temas mais complexos dentro da normatização, né? Antes de tudo, bom dia a todos, bom dia, pessoal. Ele é visto, o tema, como árido, né? De difícil compreensão para aqueles profissionais que não são atuários, no que diz respeito à questão atuarial. Aliás, o FRS ele trouxe um grande desafio para as empresas, de um modo geral. Passado mais de 24 anos, ele continua sendo um desafio, tanto para nós atuários quanto para os contadores. E a coisa não é nova, não. Desde 2000, do ano de 2000, que eu me lembro, com a aprovação da NPC 26 pelo Bracon, as normativas sobre a contabilização dos benefícios oferecidos a empregados, elas se tornaram uma agenda obrigatória para a elaboração dos balanços das empresas. A NBC, que tratava da contabilização, foi o primeiro pronunciamento sobre o tema, e tendo sido aprovado pela Diretoria Nacional do Bracon, naquela ocasião. No mês seguinte, esta mesma normativa ela foi referendada pela Comissão de Valores Imobiliários, através do instrumento da deliberação CVM 371, em dezembro de 2000. Então, desde então, a contabilização de benefícios a empregados no Brasil vem passando por sucessivos aprimoramentos, bem como alinhamentos, né, às melhores práticas internacionais. Em 2008, por exemplo, nós tivemos a adoção das normas internacionais de contabilidade, o IFRS, para as sociedades anônimas, com empresas de capital aberto, e as grandes empresas abrangidas pela 11.638. E a implantação do IFRS ela veio também a ser estendida para as pequenas e médias empresas por meio da resolução do Conselho Federal de Contabilidade de 2009, se não me engano, a 1255, se não falha a memória. E passaram-se 24 anos. Nós estamos aqui, né, hoje para tratar do tema. E creiam, sempre nos deparamos com uma surpresa no nosso cotidiano. O tema é um desafio permanente, em vista do aumento do risco de auditoria, né, que a complexidade dos negócios traz. E hoje não são apenas os contadores e os administradores que trabalham nas empresas de auditoria, né? Foi esse sistema. Antes da adoção do FRS no Brasil, as empresas de auditoria contavam apenas com especialistas nas áreas tributárias, nas áreas trabalhistas também. Hoje, diante da complexidade do mundo dos negócios, que fiz referência há pouco,
e do aumento abrupto do risco de auditoria, há a necessidade de contar com outros profissionais, com engenheiros, com médicos, atuários e especialistas em sustentabilidade e tantas outras áreas. Não à toa, o ESG se transformou em um tema prioritário na agenda dos governos e empresas, para confirmar o que o professor acaba de mencionar, como até designá-los como uma revolução, uma outra revolução. Eu agradeço a presença de vocês. Me chamou a atenção o número de profissionais inscritos, até porque existe um número muito grande de eventos acontecendo concomitantemente. A Price fez, a Ernst Young está fazendo, uma outra colega me convidou, a Andrea, para participar do evento dela também. E eu espero que, ao fim desse treinamento, ter contribuído para trazer um pouco de luz sobre esse tema. Afinal, o pronunciamento técnico é um dos temas mais complexos. E aqui nós temos um grupo muito heterogêneo. Eu sei que tem atuários, né? Tem contadores, eu tenho concorrentes aqui. Enfim, temos um número muito heterogêneo de pessoas que têm compreensões distintas sobre esse tema. Mas antes de entrar na nossa agenda, eu gostaria de fazer alguns alertas, são muito importantes, e eu faço isso de forma costumeira. Eu não tenho pretensão aqui de mudar pontos de vista, tá? Acerca desse tema. Mas eu tenho a intenção aqui de provocá-lo, vocês, para uma reflexão. Esse treinamento ele possui um viés gerencial com foco atuarial. E também eu recomendo que, ao longo dessa apresentação, desse treinamento, as pessoas se esforcem para deixar de lado algumas convicções que eventualmente tenham quanto à agenda que nós temos hoje. Por favor, Paulo, a próxima slide, que é a agenda. Para apresentar um pouquinho a nossa agenda. Paulo? Nossa agenda parou. Pode passar o próximo slide? Estou pronto. Isso. Então, nós temos esses tópicos para abordar de forma sucinta, porque eu não posso entrar também, nós temos um tempo muito curto, mas eu acredito que vou estar trazendo valor agregado para todos vocês. Próximo slide. Eu gosto muito desse slide, pessoal. Eu sempre costumo colocar, eu também faço um trabalho, eu tenho feito um trabalho muito próximo das universidades, e eu uso com frequência quando faço essas minhas apresentações. Ela traduz um recado que enfatizo com constância, tanto para os meus aconselhados, aqueles profissionais com quem eu trabalhei ao longo do tempo que atuei nas empresas, e alguns jovens que eu oriento no LinkedIn. Eu repito de forma quanto mais que, se existe algo que eles devem fazer, é investir no conhecimento, né? Pois se o sujeito ele se limita aos conhecimentos adquiridos na universidade ou nos conhecimentos passados, ele inevitavelmente vai ser superado. Então, essa figura do Leonardo da Vinci é muito interessante, porque ele foi um grande sujeito, uma grande personalidade. Ao longo também desse treinamento, eu vou abordar o pronunciamento técnico com base em 3 preceitos que nós, consultores, eu me considero um consultor, muito mais que um auditor, nós, consultores, e os advogados, eles têm como regra, né? E eu acho que hoje a gente está expandindo para as outras profissões, de um modo geral. Ou seja, fazer aquilo que é claramente permitido por lei, né? Mas, por outro lado, quando algo é proibido por lei, mas ele pode ser questionado, seja por sua vagueza ou a sua incoerência, ele deve ser explorado, né? Essa é uma questão que os princípios trouxeram muito para nós depois do FRS. E também seguir aquela regra básica de todo auditor, né? Fazer o que é gerencialmente prudente. Então, tenham em mente que o IFRS
ele veio, de fato, para sepultar as regras, né? Os princípios, eles devem prevalecer. Muitos profissionais, eles não gostam dessa abordagem, né? Mas é aquela velha questão, né? As regras são estáticas, os princípios mudam. Mas é preciso também destacar que esses princípios, eles não mudam ao bel prazer, né? Em função dos interesses das empresas. Eles mudam tão somente para acompanhar a evolução da sociedade e devem estar muito bem respaldados com sólida fundamentação, né? Então, novamente, procurem manter a mente aberta ao longo do tempo que estaremos juntos, pois quando nós abandonamos as perspectivas formais, nós temos muito mais chances de explorar e ampliar as possibilidades que dispomos sob o ângulo gerencial, que é o dia a dia do nosso trabalho. Então, próximo slide, Paulo. A gente não pode falar do que nós estamos passando sem retroagir um pouco, né? Falar um pouquinho do que aconteceu até chegarmos aqui onde nós estamos. Pode seguir outro slide. Bem, esse gráfico aqui, ele está até 2018, mas poderia ser estendido até 2020, né? A pergunta principal a responder é: o mundo se tornou um lugar perigoso? Sim, de fato, o mundo hoje, nós vivemos um lugar bastante perigoso. Um cenário difícil, e esse cenário difícil não vem de agora. Eu vou lembrar alguns acontecimentos que aconteceram. O crash de 1987, né? O crash da Bolsa, a crise do Nikkei, a crise monetária que assolou a Europa, a Itália e a Espanha, né? Que desvalorizaram suas moedas em 1992. Eu me lembro também da crise mexicana, de 1995, que pegou a rodo toda a América Latina. Depois tivemos a crise do rubro, tivemos a crise asiática, enfim, a crise de 1998 da Bolsa, né? A crise russa dos rubros, da queda o rubro despencou alguma coisa, mais de 40% em 1998. E em 2000, no ano 2000 nós tivemos o rompimento da bolha do mercado acionário, que levou as empresas Dot.com ao colapso. E em 2001 tivemos a crise das seguradoras, que pega a Europa de surpresa também. E em 2008 a crise do subprime. Então, nós temos aí um conjunto de situações que colocaram as instituições à prova. Então, essas crises todas, elas sinalizaram para o mercado que, primeiro, o mercado bancário ele possuía uma alavancagem excessiva. Existia também uma grande ignorância, né, das empresas em relação ao funcionamento das redes sistêmicas, né? Como os processos estão interligados. Uma confiança excessiva na agência de rating, né? Que se mostrou algo assustador. Ela apontou também que as demonstrações financeiras das empresas não estavam ajustadas às exposições de risco e também que haviam poucos investimentos em simulações de perdas e uso dessas ferramentas para fins gerenciais. E, finalmente, também que a governança, né, corporativa era extremamente deficiente dentro dessas instituições. Então, como resultado dessas crises, ao final da década de 2000, os 4 movimentos de convergência global já estavam consolidados no mundo e o Brasil foi peça fundamental nisso, porque nós adotamos todos eles. E quais foram esses modelos que todas essas crises acabaram propiciando como reações a essas situações difíceis que vivemos? O próximo slide, Paulo. São o que nós chamamos os 4 movimentos de convergência global. O primeiro dele foi o SOX 404, que é um projeto que foi promulgado depois como uma reação, né, à série de grandes escândalos corporativos e contábeis que afetaram a Enron, a World.com, entre outras empresas, né?
Esses escândalos custaram bilhões de dólares aos investidores, quando os preços das ações dessas empresas afetadas simplesmente desmoronaram, abalando a confiança do público nos mercados de valores imobiliários do país, no caso, nos Estados Unidos. Depois desse movimento, em seguida, nós tivemos Basileia II, que é um acordo assinado no âmbito do Comitê de Basileia, em 2004. Nós estamos hoje em Basileia III, que fixa 3 pilares, né, e 25 princípios básicos, que foi extremamente importante para o segmento pelas instituições financeiras. E, em seguida, nós tivemos Solvência II, que é a cópia do modelo de solvência, mas aplicado à indústria, que na realidade são medidas regulatórias, né, que visavam aprimorar a solvência dessas empresas de seguro na União Europeia. E isso se expandiu, né? O Brasil adotou também, e o principal objetivo, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com um modelo de risco nas instituições financeiras também e em seguradoras, né? Então, antes você tinha eles se protegiam com as perdas esperadas, que eram médias. Então, esses dois grandes movimentos, Solvência e Basileia, eles trouxeram a necessidade das empresas virem com capital adicional para proteger seus riscos, né? No caso das instituições financeiras, o maior risco deles é o risco de crédito. Se as pessoas não pagarem o que emprestam, babau. A seguradora é o risco de subscrição. Então, você tinha as perdas esperadas, né, que era aquilo que se esperava que fosse acontecer, o banco, que algumas pessoas não fossem pagar, e as seguradoras, que alguns sinistros fossem acontecer. Mas, além disso, esses dois grandes movimentos trouxeram a questão da injeção de capital, para proteger exatamente contra aquelas perdas inesperadas, que para acontecer, o risco é muito pequeno, mas se acontecer, quebra a empresa. Então, graças a esses dois grandes movimentos, nós não tivemos aqui, não temos tido quebradeiras de banco, nem quebradeiras de seguradoras. Nós tivemos aqui um evento dramático no sul do país, e nisso não mexeu nada com as seguradoras. Bom, e tivemos finalmente, para fechar com chave de ouro, o FRS, que são as normas adotadas pela União Europeia, e a partir de 2005, com o objetivo de harmonizar as demonstrações financeiras consolidadas e publicadas pelas companhias públicas europeias. E isso se estendeu para mais de 120 países e chegou também ao Brasil. O Brasil é signatário do movimento do FRS. O próximo slide. Bem, esse aqui é o quadro que nós temos de normas, né? O quadro de normas que nós temos em vigor hoje, né? Então, a norma local, a norma internacional é o IAS 19, benefícios a empregados, a norma local é o pronunciamento técnico CPC 33, aprovado pela Resolução 110, de maio de 2022. Temos também a norma norte-americana, de 715, do Account Standard Codification. E é importante destacar também aí que a mesma norma aplicada para o setor privado, neste momento no Brasil, está sendo adotada pelo setor público, que é onde se abre uma oportunidade gigantesca, tanto para profissionais atuários como para profissionais contadores atuar, porque isso muda drasticamente a forma de se fazer a contabilidade do setor público, né? Nós estamos hoje, por exemplo, discutindo o impacto dos benefícios empregados no setor público, né? Essa é uma exigência dos organismos internacionais, porque a situação dos municípios e estados é dramática, não existem recursos, e é preciso que, da mesma forma que o investidor precisa conhecer a situação da entidade privada, os bancos internacionais de fomento, os que emprestam, os credores, eles precisam saber qual é a situação do município A, do município B, para fazer o seu empréstimo, enfim. E isso traz um pouco mais de responsabilidade. Tanto é verdade que essa questão hoje no país está sendo vista muito mais por uma questão fiscal do que propriamente uma questão previdenciária.
Então, é importante eu destacar o NBC-TSP-15 também. O próximo slide. A visão da... Nós chegamos finalmente, né? Nós demoramos um pouquinho para chegar, mas estamos agora, vamos falar da matéria em si, que nos trouxe aqui para conversar com vocês, que é o treinamento. Bem, a norma, ela traz a necessidade da empresa reconhecer uma obrigação, que é um passivo, quando o empregado presta serviço em troca de benefícios futuros. Uma despesa, quando a empresa se utiliza da vantagem econômica devida do esforço que os empregados prestaram em troca desse benefício. Isso aí está decorado, está escrito na norma. E primordialmente pelo regime de competência. É o regime de competência. Conforme a estrutura lá da norma, o 01 destaca. E é indispensável que os custos sejam apropriadamente contabilizados e que se faça a divulgação necessária nas demonstrações financeiras. Daí aquele nosso laudo contábil atuarial que nós emitimos ao fim do nosso trabalho. Então, próximo slide. Quem precisa fazer esse... Pode seguir, porque eu acho que está com... Simulação, está com... Pode aparecer todas as caixinhas. Isso. Pode ir mais. Pode. Até aparecer, tem 4 caixinhas aí. Então, a quem se destina, né? A quem se aplica e qual é a abrangência disso? As normas, elas são aplicadas à contabilização e à divulgação dos planos de benefícios. O seu propósito primordial é contabilizar a obrigação do patrocinador com esses planos em suas demonstrações financeiras. Elas se aplicam a planos formais, exigências legais e acordos sindicais e práticas informais, que são as chamadas obrigações construtivas. Aqui é importante destacar também que devemos ter uma atenção redobrada quando se trata de obrigação construtiva. A obrigação construtiva, ela existe quando uma mudança nas práticas informais do empregador pode causar danos inaceitáveis no seu relacionamento com os empregados, e, portanto, não deixa o empregador com outra alternativa senão a de pagar aquele benefício ao empregado. Então, sob essa ótica da obrigação construtiva, o que define o compromisso do empregador não é a existência de um acordo formal, ou de um contrato, ou de um regulamento, mas o compromisso de que o fato gerador não vai gerar outra opção realista para ele a não ser pagar aquele benefício. Essa abordagem, ela pode causar impactos materiais. Nós vamos falar até um pouquinho mais tarde sobre isso. Um exemplo disso seria a multa do FGTS, por demissão sem justa causa. Porque, às vezes, eu não estou dizendo aqui que a multa tem que ser contabilizada. Por favor, às vezes as pessoas entendem errado. Eu estou dando um exemplo porque, às vezes, as empresas não têm outra opção, a não ser de pagar a multa como um benefício pós-emprego, embora ela esteja enquadrada como um benefício rescisório. A gente vai ver isso mais tarde. Porque o empregado, eu vou falar mais tarde, porque o IBA ele chegou a publicar uma orientação, que é um pronunciamento técnico atuarial, com a finalidade de orientar os seus profissionais de como essa provisão deve ser calculada e não contabilizada. Outra vez. Se alguém tiver interesse em falar mais sobre isso, pode nos consultar posteriormente. Mas nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, nós temos as companhias de capital aberto, as companhias abrangidas pela 11.638, que tem que fazer, e também, em casos de processos de
M&A, de fusão e aquisição, é recomendável que se faça também, porque isso, muitas vezes, nós vamos ver também mais adiante, quando é feito um processo de aquisição, de compra, de aquisição, é muito comum se fazer a due diligence trabalhista e fiscal. E muitas vezes a due diligence atuarial ela passa batida, ela não é feita. E as características de um passivo atuarial é muito semelhante a um iceberg. Quando ele aparece nas demonstrações financeiras, é uma pontinha. Quando ele não aparece, pode ser um iceberg, em grandes proporções. Fazer com que um negócio, que, à primeira vista, é muito interessante, se transforma em um pesadelo depois. Então, isso aconteceu claramente na primeira onda dos processos de privatização no Brasil, lá atrás no governo Fernando Henrique. Está acontecendo em algumas operações e ainda está acontecendo em operações entre empresas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de risco mais adiante, do risco de auditoria. Próximo slide. Então, os tipos de benefícios, né? Bom, benefício empregado é tudo quanto é forma de compensação em troca dos serviços prestados pelos empregados. Você tem uma caracterização pela norma que fala em benefícios de curto prazo, aí não precisa de atuário, né? São aqueles que são adquiridos integralmente num período curto de 12 meses, salários, ausências remuneradas, contribuições para a Seguridade, benefícios não monetários, como pagamento de aluguel, enfim. Tem os benefícios também de longo prazo. Esses benefícios são todos aqueles benefícios pagos a empregados que não são de curto prazo. Eles podem ser subdivididos em benefícios pós-emprego, em algumas situações, e até de cessação de emprego, como PDV, PDI e a própria multa do FGTS. E tem também os benefícios pós-emprego, que aí são plano de aposentadoria, plano de seguro de vida, plano de assistência médica, acordos sindicais que prevalece pagamento de benefícios, que são como é que eu vou dizer, lump sum, né? Pagamento de jubileu. Então, esses são considerados benefícios pós-empregos. Tem também os benefícios rescisórios. São aqueles benefícios a empregados fornecidos que são gerados, tem como evento gerador a rescisão do contrato de trabalho, que é resultado de uma decisão da entidade ou da decisão do empregado de aceitar uma oferta de benefício. Próximo slide. Bom, aí nós começamos a entrar nos tipos de planos que nós temos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O plano de contribuição definida. Quando nós nos deparamos com um plano definido, benefício definido, benefício de contribuição definida dentro da empresa, a estrutura ela é muito simples. Ao longo do tempo que o empregado está na empresa, a empresa contribui para um fundo. É um fundo eminentemente financeiro. Os valores eles são rentabilizados mediante uma taxa lá que o administrador conseguiu obter. E, normalmente, quando chega na idade da aposentadoria, o benefício, o fundo, aquele fundo que está lá, ele é convertido em uma renda certa, uma renda financeira, por 5, 10 ou 15 anos. Nesses planos, a contabilização ela é muito simples. Basta você informar o que foi pago ao longo do ano e uma pequena descrição desse plano no auto-explicativo. Mas muita atenção aí, gente, muita atenção. Porque muitas vezes um plano é dito pelo próprio empregador, pela área de recursos humanos, é um plano de contribuição definida. Mas ele pode conter algumas ciladas. Eu vou dar um exemplo prático. Os chamados planos PGBL, que hoje as empresas oferecem. Muitas situações que você vai analisar, ele possui o pagamento, uma cláusula de pagamento de benefício mínimo. Algo e é muito comum de acontecer. Tipo,
Para os empregados ou dirigentes que ganham acima de determinado patamar, que normalmente é um valor que é muito próximo ao teto do benefício do INSS, contribui-se com 5% do salário, a empresa dobra esse valor e assim vai. Mas para quem ganha menos desse valor, são separados em grupos, grupo 1 e grupo 2, é pago um benefício mínimo na idade de aposentadoria, que pode ser 3 salários ou 5 salários. Essa parte do plano não é contribuição definida, é um plano de benefício definido. É o pagamento de um lump sum, né? E isso tem que ser contabilizado, porque a empresa normalmente ela não tem o recurso para isso. Ela vai pagar ela vai pagar na hora que acontecer. Então isso é gerado uma obrigação para a empresa, né? De pagar esse benefício quando ele se aposentar. 5 salários, 10 salários, depende do tempo. Tem uma regra que normalmente é de empresas. Até porque ela não pode fazer um plano voltado apenas para um grupo. Ela precisa atribuir uma característica de universalidade ao benefício que oferece, de modo que todos os empregados potencialmente possam ter direito ao benefício. Próximo slide. Essa aí é uma estrutura, um fluxo de caixa que pode ser tanto um plano de contribuição definido, como um plano de contribuição variável e um plano de benefício definido. Um plano de benefício definido, você sabe quanto vai receber lá na frente, né? O plano de contribuição variável é um plano que você tem componentes de risco e componentes financeiros. Aquele caso lá do plano de contribuição, você, ao longo aqui nessa estrutura de fluxo, você contribui e é um fundo financeiro, mas quando chega na idade de aposentadoria, que você vai fazer a conversão, você escolhe uma renda vitalícia, uma renda atuarial, que pode só você receber ou você receber, e no caso do seu falecimento, o seu cônjuge receber. Então, esse aí é um plano é um plano híbrido, né, que nós chamamos. Ele tem componente de benefício definido e componente de contribuição definida. Se for um plano de contribuição variável, o grau de dificuldade já aumenta, né, significativamente. É porque ele possui um componente de risco. Então, durante o tempo que o empregado está na ativa, ele é um plano de contribuição definida. Quando se aposenta, ele passa a receber essa renda vitalícia. Então, esse risco da sobrevivência do ex-empregado, e eventualmente de seus dependentes, e o risco de garantia da taxa de juros é da empresa. Eu estou me referindo aqui aos planos em que ela tem uma entidade fechada para administrar ou está no fundo multipatrocinado. Não no caso em que está numa seguradora, por exemplo, que o risco é da longevidade da entidade aberta e da seguradora. Então, tanto nos planos de contribuição variável quanto nos planos de benefício definido, sabemos que o risco será pago, que o benefício será pago, mas desconhecemos quanto isso vai custar para a empresa. Okay? Então, resumindo, os planos de benefícios definidos são aqueles que desconhecemos o quanto lhe custará ao longo do tempo. Os planos de assistência médica, por exemplo, eles também estão inseridos na categoria de benefício definido, razão pela qual eles devem ser mensurados, contabilizados e divulgados nas demonstrações financeiras. Próximo slide. Aqui é a situação que o próprio slide já demonstra exatamente a situação de superávit, equilíbrio e déficit. Não há muito que a gente avançar aqui. Pode passar. Olha, essa é a situação de desequilíbrio técnico do plano, onde o benefício está pesando mais sobre o que se tem de ativo, né, de valor de recurso. Pode passar um pouco mais.
a situação de desequilíbrio também e a situação de superávit do plano. Superávit quando você tem mais recursos do que obrigação, que cobre as obrigações e excede. Próximo. Eu vou tentar explicar agora, pode ir próximo, o processo da avaliação. Isso aí, sai teclando, Paulo, porque é simulação. A minha assistente fez só para tentar explicar. Pode ir. Vai apertando aí que vai sair. Veja bem, a contrapartida do pagamento lá em amarelinho está comprando pedacinhos de benefício no futuro, tá vendo? De modo que quando chegar, pode ir, no final da idade de aposentadoria, aqui ele tem, ó, tá vendo? Aí tá bom. Pode vir mais, pode ir mais. Valor presente, pode puxar isso, isso. Isso aqui é isso aqui que eu gostaria de mostrar, para falar um pouquinho sobre como é que é o processo da avaliação atuarial. Então, essa figura aqui, ela retrata o esquema de um empregado na empresa. A duração, vamos supor que ele entrou com 30 anos e vai se aposentar aos 60. Então, ele vai receber o benefício quando se aposenta. Por quanto tempo, num benefício definido, você não sabe, até ele falecer. E pode ser que alguém também vá receber depois disso. Então, vamos imaginar o pagamento de uma renda de R$ 5.000 lá no futuro que vai acontecer. A empresa ela vai ter um lapso de 30 anos para financiar essa renda, até a aposentadoria. Depois que ele se aposentar, ele vai receber essa renda por um período curto ou longo. Afinal, o destino a Deus pertence, né? Nós, atuários, estamos longe disso. Nós até tentamos estimar. Então, dependendo da tábua de sobrevivência que for utilizada, ele vai viver algo em torno de 15 ou 20 anos. Se a pessoa for do sexo feminino, até algum tempo atrás, ela vivia um pouco mais. Hoje, hoje aqui, já os atuários já usam probabilidades iguais, porque a mulher participa do. A mulher tem jornada tripla, né? Ela participa da atividade econômica, é indispensável também. Na década de 70, não. A mulher não ficava em casa, enfim, não trabalhava fora. E hoje, não. Ela está sujeita ao mesmo tipo de problema, né? Que o homem tem. Ataque cardíaco, AVCs, por conta dessa entrada no mercado. Já desde. Então, ela sofre o mesmo tipo de estresse. Então, aqui é que eu procurei demonstrar que cada pagamento daqueles vai adquirir um pedaço daquela renda de 5.000. Pagamento, por exemplo, daquele vetor amarelo, ele comprou R$ 1.250 lá no futuro, para receber de forma vitalícia. O verde, depois, mais 1.250. De modo que, quando chegar na idade de aposentadoria, ele vai receber aqueles 5.000 lá de forma vitalícia. Tá? O que é importante, para você que me ouve, é que o espectro de tempo que utilizamos em nossas projeções é longo. Aqui, por exemplo, nós estamos falando de um período de 30 anos, né? Que depois de 30 anos vai ter mais 15 ou 20 anos. Então, qual vai ser a inflação? Qual será a taxa de juros? Qual será a rotatividade da empresa, da posto de trabalho? Qual será a taxa de desconto dos meus fluxos? Qual vai ser o crescimento real do salário, no caso do benefício definido? E tantas outras variáveis que nós vamos falar até um pouquinho mais tarde. O próximo slide. Aqui é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque se faz uma confusão muito grande. E hoje ainda temos essa discussão ocorrendo, viu? Não é... Ocorreu no passado e ainda está ocorrendo. Agora no setor público. E é o seguinte: não podemos misturar regime de regime de caixa com regime de competência. Vamos explicar primeiro o regime financeiro. A patrocinadora de um plano de benefício ele tem toda liberdade para definir como ele vai financiar aquele plano de aposentadoria dos seus empregados, junto com o seu consultor atuarial.
E, para isso, existem diversos modelos de capitalização que pode ser utilizado para viabilizar o financiamento do plano, daquele benefício que mostramos no slide anterior, que vai do 30 até os 60 anos. Ele pode escolher uma forma mais acelerada de pagar aquele financiamento, ele pode pagar menos no início, ele pode escolher uma forma nivelada de se pagar, nivelado esse financiamento. Enfim, são diversas formas que ele tem de financiar isso. Então, alguns métodos de financiamento muito comuns seriam usados para se obter aquele valor final. O método nivelado, que é individual, o método agregado, ortodoxo, o método normal de idade atingida, que são métodos atuariais, o método de idade de entrada. Então, aqui é o regime de caixa propriamente dito. A escolha pelo método dá em conta a disponibilidade da empresa em financiar aquele plano. Ela pode escolher um modelo para pagar menos, como eu falei, ou para pagar mais alto, mais no final. Ela pode também escolher enfim, ela tem diversas formas de financiar isso. Isso causou um grande problema na primeira onda de privatização que o país passou. Observe bem, naquela oportunidade, você não podia... Quando você tem várias alternativas de fazer esse modelo de financiamento, você fica limitado. E isso foi uma grande dificuldade que os contadores sentiram naquela ocasião, né? Porque você não pode comparar laranja com cereja, com batata, enfim. Então, a primeira onda, o que ocorreu lá, trouxe grandes problemas. Porque, o primeiro, porque não havia como comparar uma entidade com a outra, né? E o sistema aprendeu muito na ocasião, à base de erros. E a grande maioria das vezes, os sistemas passam por grandes erros. E só assim eles se corrigem. Mas, até aí, nós passamos a adotar os institutos internacionais. Como eu falei, o NBC 26 foi o primeiro. Depois, o CPC 33. Essas normas, elas foram elaboradas por contadores. Provavelmente um contador atuário, né? E eu tive a oportunidade até de trabalhar com alguns contadores atuários. O atuário contadores. O CPC, ele estabelece que o método de avaliação dos compromissos tem uma relação com o tempo de serviço dele, do empregado, que gerou esse benefício econômico, que é dito lá como um dos objetivos da norma. Veja bem, é o regime de competência. Nós falamos ali, cada contribuição, cada contrapartida do benefício foi feita para pagar um pedaço daquele benefício futuro. Então, aquela pessoa que entrou com 30 anos na empresa, vai se aposentar, quando ele tem 40 anos, então teria que ter a provisão de 10, 30 avos daquele benefício provisionado, que é o serviço passado. E é isso que acontece na prática quando você está fazendo o cálculo atuarial. Então, o método que vai ao encontro desse pressuposto é o crédito unitário projetado. Então, ele foi escolhido porque ele se assemelha está muito mais próximo do regime de competência, porque ele reconhece cada ano de serviço que o empregado trabalha na empresa como uma obrigação. E é o método que é usado para fins de avaliação dos benefícios a empregados. O próximo slide vai mostrar melhor isso. Aqui, lembra daqueles 30 anos? Né? Então, a pizza reflete bem isso. A cada ano, a dinâmica é que a obrigação relativa a esses participantes ativos que estão na empresa, é importante fazer até um alerta aqui, porque muitas vezes empresas acabam desprezando pelo falso entendimento da expressão benefício pós-emprego. Se o benefício não foi concedido, não há o que contabilizar. Isso é falso, não é verdade.
há sim o que contabilizar, que é o serviço passado. Um dia eles vão ter a plenitude desse benefício. Então, ao longo do tempo, ele tem que ser contabilizado, né? Como eu falei, aqueles 10, 30 avos, quando ele chega a 30 anos, vocês me desculpem, eu não sei nem como tirar isso aqui, esse barulho que está tendo no finalzinho. Se o benefício não foi concedido, não é verdade. Então, ele vai ser, no futuro, o empregado, a direito à plenitude daquele benefício lá, quando chegar à idade de aposentadoria. Mas, ao longo do tempo, ele está conquistando esse direito. E isso tem que ser provisionado corretamente. Então, eu me refiro tanto aos planos de aposentadoria, como aos planos de seguro de vida, quanto aos planos de assistência médica. O próximo slide. Vamos entrar um pouquinho agora na questão do risco atuarial e das premissas. Próximo. Bem, aqui eu elenquei algumas premissas e também para destacar o que elas representam. A premissa, vamos tentar ver isoladamente isso, tá? Primeira tábua de mortalidade. Esse quadro aqui foi feito de modo a refletir o seguinte: quanto maior a premissa, qual o impacto que vai ter no comportamento do passivo, tá? Bom, a tábua de mortalidade, a tábua biométrica, é uma das principais ferramentas que o atuário tem no seu trabalho. Ela representa a probabilidade de eventos relacionados ao que está sendo investigado, a sobrevivência, a invalidez, a morbidade, e ela representa a estimativa de ocorrência desses eventos que estão sendo objeto do estudo. A taxa de desconto, ela reflete uma estrutura temporal estimada de pagamento de benefício. A taxa para descontar essas obrigações que estão sendo prometidas, né? Ela deve ser determinada com base em negócios praticados no mercado para instrumentos financeiros de primeira linha, que são as chamadas debêntures corporativas, que no Brasil, bom, não vou entrar nesse método porque nós estamos discutindo agora no IBA, estamos dando a possibilidade, eventualmente, de ter um grupo dedicado a isso, sobre a possibilidade de avaliar, de considerar as debêntures corporativas. Mas, aqui no Brasil, até então, até o presente, tem sido utilizado os títulos do Tesouro Nacional, né? Porque eles devem ser usados os rendimentos de mercado, e na data que se refere às demonstrações contábeis. Então, nós estamos falando dos títulos do Tesouro Nacional. Bom, a taxa de longo prazo é a taxa de inflação. Nós normalmente nos baseamos nos relatórios do Banco Central. A rotatividade representa a probabilidade de saída da empresa antes do empregado completar a elegibilidade à aposentadoria. Ela deve ser estabelecida de modo a propiciar uma aderência ao perfil da atividade da empresa também. A taxa de crescimento salarial, que é considerada também no estudo, o retorno de investimento, a entrada de aposentadoria, quanto mais tarde ele se aposenta, mais tempo ele tem para financiar. Aí, nos planos de assistência médica, os custos dos custos médicos, que têm a finalidade de refletir os custos ao longo do tempo, os custos médicos decorrentes daqueles ajustes relacionados a ajustes inflacionários e tecnologia também. E também temos o aging factor, que é o custo médico por envelhecimento. Quanto mais a idade aumenta, mais a probabilidade da pessoa ficar doente. Essa outra variável importante, eu até destaco aqui, são duas variáveis super importantes: a taxa de desconto na avaliação atuarial e no plano de assistência médica, a probabilidade de permanência no plano após a aposentadoria. Porque hoje, por conta da 9656, bom, eu vou falar um pouquinho depois disso.
E tem também a hipótese de desistência do plano após aposentado. O cara entrou no plano, optou por continuar no plano e depois ele não consegue pagar, então ele vem a desistir. Então, essas são variáveis importantes que têm que ser consideradas no plano. Então, se nós formos ver essas premissas aqui, vocês vejam bem. Quanto maior a taxa de juros no estudo for, nós temos uma redução no passivo, tanto em relação aos empregados, à avaliação dos empregados ativos, quanto dos empregados que estão aposentados. Em relação à taxa de crescimento salarial nos planos de benefício definido, de aposentadoria, o seu passivo aumenta, porque você vai passar a cobrir mais, né? Porque você está considerando aumento real do salário. E a mesma coisa acontece com o aumento real de benefício. Você aumenta o seu passivo. Mas, no caso de... Quanto maior for... Próximo slide, por favor, próximo slide. Aqui. No plano de aposentadoria de assistência médica, quanto maior for a taxa de desconto, acontece, você reduz o passivo. E a taxa de permanência, quanto maior for, ela reduz o valor do passivo para o ativo e para o passivo para os aposentados. Eu vou explicar um pouquinho mais, porque muitas vezes as pessoas têm um problema de entender, principalmente a área de recursos humanos. Por que tem o plano? Por que o plano de assistência médica gera o passivo? Porque no Brasil, a Lei 9656, ela estabeleceu em 2 artigos a possibilidade do empregado continuar no plano de assistência médica, que se ele tem menos de 30 anos, se ele tem menos de 10 anos na empresa, ele pode ficar de 6 a 2 anos, até 2 anos do plano, depois que ele é demitido. Isso se ele contribuiu em algum momento para o plano de assistência médica, tá? Isso é um alto risco de auditoria. Vocês estejam atentos, principalmente vocês auditores. Se ele tem 9 anos ou 7 anos que ele contribuiu e está se aposentando, ele vai ter direito a 7 anos no plano de assistência médica junto com o seu cônjuge, quando se aposentar. Agora, se ele tem mais de 10 anos, ele pode ter direito de escolher vitalício ao plano. Então, isso é um alto risco para as empresas que são auditadas. Isso deve ser observado, deve ser visto com atenção, porque é um risco de auditoria, sim. E, normalmente, esses passivos costumam ser elevados, porque eles não têm, diferente do plano de aposentadoria, eles não têm ativos, em contraparte, para poder chegar àquela situação de equilíbrio ou desequilíbrio. Lá é desequilíbrio. O passivo calculado é o déficit do plano. Normalmente isso acontece em planos de assistência médica e no benefício de seguro de vida. Bem, eu queria destacar aqui algo que é controverso, motivo de muitas discussões no mercado. E lá atrás foi muito mais difícil, isso hoje está consolidado, né? Pelo menos no setor privado, no mundo privado, quando a gente fala de empresa, está consolidado. A norma da CVM e as normas da Previc, eles têm propósitos diferentes. Quem misturar o propósito de um com o de outro, ele vai se perder numa discussão inócua, que não leva a lugar nenhum, como aconteceu no passado. O curioso é que isso muitas vezes acontece com profissionais sêniores, inclusive atuários. Tá? E eu me surpreendo um pouco com isso, que essa dificuldade está acontecendo agora com o setor público, né? Os profissionais que atuam. Porque você não pode misturar as duas coisas. Ou usar a parte boa das regras de um lado da caixa e, quando for conveniente, usar o outro lado em detrimento e vice-versa. Né? Quem insiste nessa linha é muito complicado de você tratar.
Nessas horas, eu me sinto muito confortável com vocês para explicar que se tratam de conceitos de propósitos diferentes. O CPC 33 tem como foco a leitura das demonstrações financeiras das empresas. Ela interessa ao investidor e outros usuários das demonstrações, tá? Financeiras, como os representantes dos órgãos de supervisão. As instituições, os investidores, né, também. O CPC ele tem o propósito de mostrar o risco associado à política de benefícios praticada pela empresa em favor de seus empregados e dirigentes. Esse viés financeiro ele permite ao investidor fazer comparações entre empresas A e empresa B de determinado segmento. Isso vai auxiliá-lo na decisão de investir ou não naquela empresa. Diferente da CVM, a Previc está preocupada com a solvência e a sustentabilidade do plano no longo prazo. Né? Vejam bem, lá, inclusive, é permitido ele escolher o método que ele quiser. Né? Nesse sentido, tem uma forte. A Previc tem uma forte preocupação com os investimentos e a rentabilidade dos ativos do plano. Lembra, no slide atrás, que eu disse para vocês que o espectro de tempo é muito longo, é de longo prazo, às vezes 45 anos. Não há como comparar uma coisa com a outra. Outra coisa importante é que a norma internacional que regula os fundos de pensão é o IAS 26, que no Brasil não foi adotado. O que regula os fundos de pensão é o CPC 49, que trata da contabilização do relatório contábil de planos de benefícios de aposentadoria. Há muitas diferenças entre o tratamento da Previc e o tratamento da CVM. Por exemplo, a metodologia para determinar a taxa de desconto são diferentes. Enquanto uma se baseia em uma estrutura de termo publicada por meio de uma orientação da Previc, cabendo ao atuário determinar a dureza do plano, a outra leva em conta um parágrafo da norma. O limite de responsabilidade também da empresa no custeio do plano pode ser diferente. A forma de apurar o ativo é diferente. Uma banda entra alguns tipos de ativos, em outra não. Então, a metodologia também para determinar as reservas e o custeio, elas podem ser diferentes. Né? Vamos ver, por exemplo, só para resumir, no caso do IAS 19, do CPC 33, o objetivo é você ter atenção ao custo, ao risco e poder fazer comparação para prever que é solvência. Uma diferença entre o que é feito para fins de CVM, entre aquilo que é projetado e realizado, que gera proveniente de impacto no cálculo por força de alteração das premissas, no caso do IAS 19, é reconhecido em outros resultados abrangentes. Já na Previc, resulta em déficits ou superávites, que podem ser objeto de plano de equacionamento ou de distribuição. Tá? No caso do IAS 19, da CPC 33, as premissas são neutras. No caso da Previc, elas podem ter um forte componente de conservadorismo. As taxas de desconto, para fins de CPC, ela reflete o valor do dinheiro no tempo sem risco atuarial de investimento. Né? Já para fins de Previc, ela tem uma expectativa de retorno da caixa de investimento, da carteira de investimentos. No caso, por exemplo, de método de cálculo, pode ser qualquer tipo de método para fins de Previc. Para fins de CPC 33, tem que ser o crédito unitário projetado. Não pode ser outro. Por exemplo, no caso da ativo, para fins de determinação de ativo para CPC 33, não pode ser considerado como ativo o valor de dívida,
equacionada. Isso não é ativo. É considerado o valor que pode ser negociado de algum modo. Então, para fins de CPC 33, o ativo é determinado a valor justo de mercado. Para fins de Previc, pode ser na curva. Então, são coisas muito distintas. Tá? O próximo slide. Bom, são os itens mínimos que devem constar no laudo contábil atuarial. Vamos. Qual é o próximo slide? Deixa eu ver. Ok. Vamos imaginar o seguinte. O atuário, quando está no ano T, ele tem condições de saber o que vai para o ano T mais 1. O valor estimado desse passivo. E o valor estimado do ativo. As duas pontas. Como é que isso acontece? A provisão ela vai variar em função do saldo anterior, mais as despesas, que é representada pelo custo, despesa projetada, né? Para o período T mais 1, que é representada pelo custo do serviço, que é aquele pedaço da fatia da pizza, mais o custo dos juros sobre a obrigação. Então, você já tem a estimativa para o ano seguinte, T mais 1. Só que quando chega no ano seguinte, você vai recalcular. Quando você recalcula, pode ser um valor maior do passivo ou menor do passivo. Pode ser um valor maior para o ativo ou um valor menor do ativo. Essas diferenças são os ganhos e perdas atuariais. Eles são desvios da experiência em relação ao esperado, pelas premissas que foram utilizadas na avaliação atuarial. Eles são apurados tanto do lado do ativo como do lado passivo. Quando o passivo, a obrigação atuarial, é reavaliada e se revela superior do que era esperado no ano anterior, você tem uma perda ou um ganho. Quando o ativo, o mesmo conceito se aplica ao ativo. Então, o resumo, passa o slide. Aqui foi do passivo, lá foi do ativo. O resumo da ópera, que é o próximo, que é o líquido. Próximo slide. Que é esse aqui. Então, eles são apurados, esses ganhos e perdas, a cada avaliação atuarial. E são reconhecidos contra o patrimônio líquido em outros resultados abrangentes. O próximo slide. Quais são as causas e ganhos dessas perdas atuariais, né? Elas têm razões distintas. Aqui estão uma lista dessas situações que que nós nos deparamos, tanto para fins de ganho e perda atuarial. Mas vamos falar um pouquinho algumas dessas situações. A causa 1. Se as pessoas falecem menos do que esperado. Se as pessoas falecem menos, você tem uma perda, porque ela está vivendo mais. Ela continua pressionando o seu passivo. Se as pessoas entram em aposentadoria mais do que esperado, seja por motivos normais ou seja por invalidez, ela também agrava o seu passivo, gera perda. Se a pessoa se desliga do plano menos que o esperado, é gerada uma perda.
Se os fundos dos planos rendem menos que esperado, se o ativo está rendendo menos que o esperado, o que você projetou no ano passado, vai gerar perda também. E em planos de assistência médica, além a aposentados, além das razões acima, também se os custos sobem mais do que esperados, é gerado perda. Próximo slide. Adoção, outro tipo de causa, de mudança de premissa. Adoção de tábua de mortalidade que indica maior expectativa de vida. Redução da taxa de desconto. Quanto menor a taxa de desconto, maior o passivo. Quanto maior a taxa, menor o passivo. E o interessante é que isso tudo que é refletido nos ganhos e perdas atuariais, tem um campo próprio para o atuário apontar, né? Porque a norma exige que os ganhos e perdas atuariais sejam demonstradas por experiência, por variação na taxa de desconto e por mudança demográfica, utilização de tábuas diferentes. Então, o atuário sempre vai ter lá para explicar quais foram essas variações. É muito interessante isso. Eu gosto muito da forma de demonstração do CPC 33, do NBC-TSP e do ASC também 715. Por quê? Porque você consegue fazer com precisão algumas avaliações que podem avaliar a qualidade do trabalho produzido por aquele profissional. Porque se você tem variações abruptas, muito significativas nos ganhos e perdas, se elas não são justificáveis, pode demonstrar que elas não estão aderentes à realidade daquela empresa, né? Isso tem sido motivo de muitas discussões entre consultores e auditores ao longo dos trabalhos. Eu atuo como consultor, né, pela minha empresa, e atuo como auditor também. Então, é muito interessante essas discussões. Por essa razão, um dos temas importantes que os auditores têm exigido com frequência é a realização de um estudo adicional para dar sustentação à avaliação atuarial, que consiste no estudo de aderência dessas premissas. Isso tem sido apresentado com muita frequência, tem acontecido nos últimos anos. Os auditores, aí são os auditores, na realidade, os auditores contábeis, eles têm suas equipes profissionais atuários, que estão lá para subsidiá-los de modo a dar a proteção devida para que eles tenham seus pareceres bem... na realidade, são os especialistas, né, a serviço dos auditores para a emissão de seus pareceres. Então, isso é um tema que tem sido cada vez mais exigido pelas empresas. Vamos entrar agora nas questões que nós chamamos dos hot topics, que, inclusive, esse é um deles, né? A questão do que nós temos acompanhado aí para 2024. O próximo, isso aí, exatamente. Bem, o primeiro deles, eu falei que ia voltar nesse assunto, estou voltando agora, é a multa do FGTS, por demissão judicial. Se nós formos ver a norma, existem 3 alternativas para mensurar, para se fazer o reconhecimento da multa, tá? Isso aqui. A primeira delas é pelo reconhecimento integral, no momento da decisão de demissão do empregado. Essa é a forma que a maioria das empresas brasileiras faz. Então, sob essa perspectiva... volta o slide anterior. Pode voltar ao slide anterior. Aí a gente vai entrar depois disso. Vou falar cada um desses tópicos primeiro. Então, existem 3 formas. Sob essa perspectiva, que é a mais comum utilizar... Não, pode voltar atrás, fica naquele outro. No outro slide. Isso, aí. Não muda, não.
Então, essa forma que é o reconhecimento integral no momento da demissão do empregado é que é a forma mais usual, mas o que acontece? Ela tem ocorrido por meio de uma provisão de estimativa de saída de caixa da empresa. A alegação é que não se sabe ao certo o momento exato que a demissão ocorrerá, ou quantos empregados serão demitidos. Isto posto, o que gera o passivo é a decisão de demitir o empregado. A corrente que defende essa forma, tá? Ela pensou dessa maneira. Mas é possível também que a empresa constitua uma provisão antes do empregado ser demitido. Por exemplo, venda de uma empresa, uma parte da empresa, determinadas atividades, como construção também, quando a contratação do empregado é feita por empreitada, entre outras situações. Uma outra alternativa de você reconhecer, da empresa reconhecer a multa, é pelo reconhecimento da expectativa de desembolso na contratação do empregado. Ou seja, ele começa a contabilizar a partir do momento que a empresa admite o empregado. Começa a contabilizar a partir desse momento. Considerando que existe a probabilidade de demitir o empregado, o passivo passa a ser avaliado pela aplicação da probabilidade de demissão sem justa causa a valor presente, conforme, inclusive, é determinado lá no CPC 12, que é ajuste a valor de presente. Sim, é possível justificar, porque se trata de um passivo de liquidação de longo prazo. Tá? Agora, a terceira possibilidade é fazer o reconhecimento ao longo do contrato de trabalho. Esse é o ponto que eu observo que uma corrente de contadores que tem crescido na comunidade contábil, dentro da comunidade, tem crescido a forma de avaliar, de considerar. É uma corrente, tá? Então, essa terceira possibilidade é fazer o reconhecimento ao longo do contrato de trabalho. É isso aqui que eu quero trazer como reflexão para vocês. Ela parece mais alinhada com o que acontece na empresa. Por quê? Diferente da primeira alternativa, que reconhece no momento da demissão ou no momento da assinatura do contrato, ela traz o mérito de suavizar o custo da multa ao longo do período de elaboração laboral do empregado. Esse entendimento, penso eu, parece ganhar mais adeptos. E, sem dúvida, no meu entender, é que mais se alinha ao regime de competência. Se o empregado gera receita para a empresa de maneira uniforme durante seu contrato de trabalho, não há motivos para que essa parte do custo do empregado seja reconhecida apenas no início ou no final do seu contrato. A maior resistência da corrente de profissionais que se posiciona contrário a essa forma de reconhecimento do passivo da multa, ela baseia-se no entendimento que a multa sem justa causa foi considerada um passivo contingente nos moldes do CPC 25, quando o Brasil adotou o FRS. Eu me lembro disso que eu trabalhava em uma empresa de auditoria grande, uma grande empresa de auditoria. Então, no Brasil, naquela ocasião, definiu como um benefício na categoria de benefício por desligamento, que deixou, inclusive, foi a mudança do R2 ou R1. Eu creio que o fato de ter dividido a comunidade contábil foi a introdução do R1, foi o R1. Da mesma o R1, foi o R1. Da mesma forma que aconteceu com o plano de assistência médica, eu penso que o reconhecimento da multa deverá, no futuro, convergir para uma interpretação diferente do que a grande maioria das empresas brasileiras faz na atualidade. Eu já vejo até algumas empresas contabilizando a multa do FGTS. Esse é um ponto que eu vejo que causa um pouco de discussão no segmento. Mas eu volto aqui a lembrar que aqui não prevalecem as regras, são os princípios. Então, cada vez mais aumenta esse. Eu sou simpático a esse ponto de vista.
Vamos agora sim ao próximo slide. Vamos a alguns pontos aqui para reflexão, porque essa forma de ver que eu gostaria de trazer para vocês pode ser interessante. Primeiro, porque os investidores e os órgãos de supervisões, eles têm interesse nessas informações. Como é que você vai poder comparar duas empresas do mesmo segmento? Vamos imaginar que que uma delas tem alta frequência de demissão de empregados, enquanto a outra tem baixo índice de demissão. A primeira deve ser avaliada com menor valor, porque possui menores fluxos de caixa líquidos do que a segunda? Essa informação também ela é útil na avaliação de solvência das empresas, em processo de liquidação, não é? Por exemplo, vamos considerar uma empresa falimentar que deverá demitir os seus funcionários. Esse passivo terá impacto sobre os índices de solvência dela? Certamente nós somos unânimes em concordar em quão é importante essa informação. Um outro ponto de reflexão. É certo um gestor ser mal avaliado porque tomou a decisão de desligar um empregado antigo na sua unidade de negócio, sendo que não foi na sua gestão que o fato ocorreu? Se esse valor estivesse provisionado minimamente, tal fato isso ia acontecer? Esse fato ia acontecer? Né? Qual o sentido também, muitas vezes, de se manter o empregado desmotivado na empresa? Em muitas ocasiões, ele não é demitido porque a sua demissão vai impactar fortemente o resultado. O que acontece nessas horas? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora na pandemia. Eu tenho alguns clientes que têm o plano que contabilizaram a multa do FGTS, que vinham contabilizando. Aí chegou a ordem de fora, do exterior, tem que cortar 30% da mão de obra. Ela estava provisionada, a multa. Ela não passou por problemas, ela não teve dificuldade de se adequar. Aquelas empresas que não tinham, eu percebi que passaram por muita dificuldade. Vou dar uma situação aqui real, isso é real. Acontece no dia a dia, no cotidiano das empresas. O RH recebeu, a controladoria, o controle recebeu a ordem, aí passou para o RH, tem que demitir 30%. O RH tem lá os seus critérios para avaliar. Esse aqui, ele está engajado, tem os seus critérios, tem os seus índices para avaliar os empregados. Esse aqui está desmotivado, esse aqui não tem produtividade. Então, tem a avaliação dos empregados lá. Então, na lista que o RH produziu, veio lá o Joaquim, José, o João. Eu repito toda hora esses nomes, mas é verdade. Aí, quando chegou no financeiro, né, na controladoria, ele olhou, não posso demitir esses três, porque a multa do FGTS é muito elevada, vai impactar o meu resultado. E quem são essas pessoas? São normalmente as pessoas mais idosas, próximas à aposentadoria, que não vão pedir demissão. Estão esperando ser mantidos. Estão esperando ser demitidos para receber a multa do FGTS. Então, o que faz? A lista volta para o RH e o RH vai cortar quem? Vai cortar os jovens, promissores, talentos que vão para a concorrência. Essa situação não é justa. As empresas precisam refletir muito sobre isso. Daí a razão de estar trazendo o tema da multa do FGTS. Mas é um tema complexo. Vamos ao outro tema aí, que é o risk sharing. Próximo slide. Estamos chegando ao final. E pode avançar. Na combinação dos negócios, eu citei no início lá na nossa apresentação, que você tem diversas fases num processo de aquisição de empresa. Se não se faz, não se toma o devido cuidado no due diligence atuarial,
a empresa pode estar comprando gato por lebre. E muitas vezes ela faz apenas o do trabalhista e fiscal, deixando para trás o do atuarial, que vai revelar se, de fato, ela tem, se o negócio vale a pena ou não. A empresa vale a pena ser adquirida ou não. Então, essa é uma atenção, principalmente das empresas, dos auditores, para o plano de assistência médica e o plano de seguro de vida. E aí, muitas vezes, vem aquela história: nós contribuímos para o plano, o empregado contribuímos, mas a partir da data tal, deixamos de contribuir. Então, não temos mais passivo. Não. A empresa não vai ter mais passivo com a partir da data da mudança, quando ela assumir o custo total da empresa para frente. Em relação àquele grupo de empregados que já estava, ela tem sim uma obrigação com relação a esses, né? Porque foi um direito adquirido. Próximo slide. Não, volta. Pode voltar. Não, pode deixar aí, pode deixar aí. Vamos falar um pouquinho do risk sharing. O que é o risk sharing? É o risco, a questão da responsabilidade quando ocorre déficit por conta da Lei Complementar 108. Esse assunto interessa as empresas de capital, a empresa pública, né? Onde tem planos patrocinados por empresas públicas. Aqui houve muitas mudanças, tá? No passado, a maioria das auditorias mantiveram um posicionamento firme, contrário a dividir o déficit com o participante. Então, se o plano não tinha equacionamento de déficit em vigor, ou se não tinham nada no regulamento que falasse sobre como fazer essa divisão dos desequilíbrios, ser paritário, a patrocinadora teria que reconhecer 100%. Né? Isso mudou muito. Mas o principal problema que encontramos diz respeito à questão do que está sendo considerado no fluxo do PBO, o benefício que considera quando não deve parcelas de contribuição extraordinária. É importante chamar isso porque muitas empresas iam no final e achavam o déficit e assumia só 50% do déficit, né? Porque os outros 50%, por força da 108, teria que ser repartido. Mas não é assim que a coisa toca, que a banda toca. É muito mais complicado. Tanto é verdade que o IBA já havia publicado lá atrás um comunicado, um CPA, para orientar os atuários dentro desse tema. E, recentemente, nós revisitamos essa questão e o documento se encontra em análise, em audiência pública. O fato é que não se pode analisar a questão de forma isolada. Faz necessário você ver o que está acontecendo lá no fundo de pensão também. E o que acontece? Eu não vou entrar na questão de forma profunda, porque o troço é complexo e atuário tem muitas questões ainda indefinidas quanto a esse assunto. Mas esse ajuste que o CPA está pretendendo fazer, ele melhora muito esse ponto. Vamos imaginar o seguinte: uma situação de superávit no plano, né? E, sob a perspectiva da Previc, o equacionamento do plano, o plano de equacionamento, ele foi aprovado. Ou já foi definido, mas ainda está pendente da aprovação dos órgãos competentes lá da entidade. Então, é gerado um déficit, foi equacionado pelo valor máximo,
Então, qual a situação do plano no final do exercício? Tem lá um déficit residual. O tratamento possível para fins de CPC pode ser o valor presente da obrigação atuarial ele vai ser reduzido pela parcela de amortização do déficit que cabe aos participantes ativos e assistidos, desde que o PED tenha sido aprovado. E qual é o impacto disso? O ajuste devido ao risk sharing aumentará o superávit não recuperável no CPC 33, resultando numa perda, né, que é o efeito do teto de ativo em outros resultados abrangentes, compensada pelo ganho das obrigações. Então, não gera um impacto no momento do ajuste inicial, né? Isso eu estou mostrando para vocês apenas como para mostrar a complexidade que o tema traz, tá? E que é motivo sempre de muita discussões entre o consultor atuarial, a patrocinadora e o seu consultor atuarial. O próximo slide. Aqui eu apresento meus dados de contato para que vocês possam eventualmente tirar alguma dúvida a respeito do que apresentei hoje. Eu espero que tenha trazido valor agregado, apesar de saber que é um grupo bastante heterogêneo, né? Para mim foi uma satisfação participar e ver o professor Eliseu Martins, a quem tenho admiração. Professor Eliseu, depois de muitos anos, participei por várias empresas, duas grandes empresas de auditoria, e eu resolvi esse ano começar a estudar, fazer o curso de graduação em ciências contábeis. Então, voltei para os bancos, no banco da universidade. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Então eu posso usar isso. Gente, deve estar cheio de jovens aí, vocês viram? Nunca é tarde para recomeçar de novo, né? Vamos em frente. Bom, é isso, pessoal. Obrigado a atenção de todos. Eu fico à disposição. Não sei se tem perguntas aí. Marco, o Aderbal teve que dar uma atenção para uma reunião, então eu fiquei como quem está controlando as perguntas aqui. Nós estamos recebendo perguntas pelo e-mail comunicação, eu coloquei no chat, @icbr.com.br. Né? Eu tenho já alguma pergunta aqui, que eu já vou fazer a primeira que chegou aqui para a gente. Bom, meu auditor diz que eu tenho que contabilizar a obrigação atuarial com os benefícios de seguro de vida e de assistência médica. Por que tal exigência se ele está aposentado e arca com os custos que integram de plano, acho que é integral, com os custos integral do plano de assistência médica e com parte do seguro de vida? Essa é uma pergunta muito frequente. Bem, a questão é a seguinte: o que acontece? Ele paga o custo total. Ele saiu do plano, ele saiu da empresa e está pagando o custo total lá para a operadora. Mas ele está no plano da empresa. Então, ele está pagando. O que ele está pagando? Vamos supor, R$1.000, R$2.000. Acontece que quando ele paga, ele usa o plano. Então, usando o plano, afeta a sinistralidade do plano. E a operadora, ela não vai, ela vai ajustar o plano com base na sinistralidade, com base na utilização do plano. Então, isso acaba sobrando para essa conta vai ser paga pela empresa. É o que nós chamamos de passivo com subsídio cruzado, porque na hora da renovação da apólice ela vai
vai colocar esse custo. Não vamos esquecer que todas as operadoras têm lá nos planos de pré-pagamento, tem um limite lá, normalmente é 70%, limite técnico, e ultrapassou daquilo, no final do contrato ele tem que pagar a diferença pela utilização. Então, é por conta disso que o seu auditor corretamente está dizendo para você contabilizar esse passivo. E o que acontece com isso? Gera o passivo tanto para os ativos, os empregados ativos, que um dia vão gozar esse benefício no futuro, né? Se ele optar por continuar no plano de assistência médica, como em relação aos que já saíram da empresa, os aposentados e os temporários, né? Que podem ficar no plano até 2 anos. E aqueles que podem ficar vitaliciamente. Então, o raciocínio análogo também é aplicado para o seguro de vida, tá, pessoal? Então, o seu auditor está correto. Alguma coisa mais? Desculpa, eu fechei o microfone. Por que na condição de participante assistido eu tenho que arcar com o déficit do plano de aposentadoria? Porque tem uma lei, né? A Lei 111, 108, que ficou estabelecido que o déficit tem que ser dividido com o participante. A empresa tem responsabilidade sobre 50% desse déficit, a patrocinadora. A próxima pergunta. Eu tinha contabilizado provisão de multa do FGTS. Trocamos de auditor e ele pediu para baixar a provisão. Afinal, qual o procedimento correto? Manter ou baixar? Existe consenso no mercado? Não existe consenso. A questão o grande problema é você reconhecer no primeiro ano que você reconhece, porque isso vai no resultado, né? Nos anos seguintes, isso aí oscila em proporções menores nos ganhos e perdas. Então, para uma empresa que já estava reconhecendo baixar, eu acho que ó, eu não sei qual foi a base, mas essa é uma pergunta para o contador, né? Para o auditor, no caso. Eu brigaria para não ter baixado, se já tinha reconhecido. Tá. A próxima pergunta. A NBC TSP 15 não pode acarretar no fim dos institutos municipais, pois eles não têm recursos para atender os requisitos da norma que entrou em vigor. Qual a sua opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião eu sou muito claro com relação a essa questão, mas a norma foi feita, ela tem que ser seguida, né? O intuito da norma, o que nós temos hoje uma situação de exceção nos regimes públicos, a sociedade paga um alto valor de impostos, né? E o que nós temos visto acontecer nos estados e municípios, cada vez mais eles estão comprometidos do ponto de vista fiscal com o pagamento de salários e de benefícios. Então, a norma só vem para dizer, olha, a conta é essa, né? A conta é essa. E a sociedade precisa saber qual é o valor dessa conta, né? Porque hoje a grande maioria das entidades eles estão com nível de capitalização aquém do necessário. Então, quando você traz a norma, você está falando para reconhecer no regime de competência. Vai aparecer aquilo que deveria estar sendo financiado. Desculpa, aquilo que deveria. O valor da conta, né? Então, para fins de contabilização, deve ser contabilizado conforme a norma. Essa é uma questão, eu me lembro muito, eu vou me lembrar uma vez um político conhecido, muito conhecido. Eu participava eu estava tentando defender, do ponto de vista técnico, a razão da reforma da Previdência. Isso aí foi lá atrás. E o político me perguntou, mas e o direito adquirido?
aqui não se trata de uma questão de direito adquirido, né? Mas o direito adquirido só existe enquanto tiver recurso. Quando não tiver recurso, o direito acaba. Acaba. Então, infelizmente, muitos institutos não têm condições de pagar aqueles benefícios que eles estão prometendo, né? E eu receio que a grande maioria deles vai para o INSS, né? E vai, como todos os mortais, né, receber o teto do benefício do INSS. E não aqueles benefícios que hoje são concedidos pelas câmaras de vereadores, pelas câmaras de deputados, que não existe muito controle sobre esses custos aí. Então, a norma visa, olha, esse aqui é o custo. E a sociedade precisa saber desse custo. O investidor precisa saber. O credor que vai emprestar o recurso para um município ou um estado fazer uma obra de infraestrutura precisa saber desse custo. Então, eu sou a favor que se faça, que a conta bata, né? Que a conta não fique, não seja jogado num saco sem fundo. Bacana, professor. A gente ficaria aqui pelo menos umas 3 horas ouvindo o senhor, mas nós temos aí o tempo limitado, né? Então eu queria, professor Eliseu... Posso interromper? Pode, claro. Já que eu fui citado nominalmente, parabéns, Marcos, foi muito legal a sua apresentação. Só fazer alguns comentários muito rápidos, tá? Só começando por esse setor público, acho que na década de 80, o professor Bolsinhas me mostrou, olha, o primeiro balanço do governo norte-americano em que estão reconhecendo a provisão para o benefício pós-emprego. O patrimônio líquido do governo norte-americano estava negativo. Se fizer isso hoje, vocês imaginam o que vai acontecer. Mas pelo menos mostra a realidade, porque o importante é mostrar a realidade, não tem dúvida nenhuma. FGTS, eu concordo com você. Na época, houve muita discussão, era a dificuldade de cálculo de FGTS, alguém surgiu com a ideia de, não, isso é passivo contingente, e como tinha tanto problema na introdução das novas normas, resolve. Então, vamos seguir, deixa isso de lado, não obriga ninguém a fazer, mas está na hora, eu concordo integralmente com você, com a necessidade de provisionamento. Claro, naquelas situações que isso é possível, vai ter um empregado, não sei como é que vai fazer, vai me demitir, não vai, pode ser difícil, mas as empresas normalmente, quando você vê hoje aí, grandes empresas varejistas com rotação de 20% do pessoal ao ano, não vai dizer que não dá para fazer o cálculo, tá correto? Gostei do que você falou dos órgãos reguladores, é um problema que eu sempre comento. O Banco Central, eu estive lá, né? Eu fui lá, isso aí, há mais de 30, 35 anos praticamente. Não, o Banco Central tem que emitir normas para cumprir a sua obrigação de zelar pela economia financeira, pelas instituições financeiras, pelo mercado financeiro, etc. Então, não tinha preocupação nenhuma em mercado, investidor, credor. Bom, isso daí fica atende o que for possível, mas para nós o importante, então, as regras vão sendo emitidas para esse intuito. A mesma coisa com o SUSEP, era com a ANEEL, todo mundo, a ANS, né? O Banco Central até que evoluiu bastante, já veio mudando, ele criou o quê? O balanço prudencial. Aí sim, o balanço específico para ele do jeito que ele quer. A única agência que realmente fez o que eu acho o totalmente correto é a ANEEL. A ANEEL disse, não, essas regras contábeis aí, para mim, que tenho que fixar tarifas, que tenho que controlar a qualidade de saúde das todas as que estão sob meu reino aqui. Então, o que a ANEEL fez? A ANEEL fez o balanço regulatório separado só para a ANEEL e o balanço outro, que é para o mercado de acordo com as regras internacionais. Então, a ANEEL fez o correto. No caso do Banco Central, nós já temos os bancos ainda não totalmente integrados. No ano que vem, a integração vai ficar muito melhor. Nós temos meus problemas com os SUSEP, mas a razão é essa mesmo que você comentou aí, né? O órgão regulador, ele tem um papel legal a cumprir. O primeiro pensamento dele é: quero a norma contábil deste jeito, está correto? A única dúvida que eu fiquei aqui foi quando você mencionou a história da Lei 11.638 sobre a história. Eu acho que a sociedade de grande porte, aqueles números que você... Mas tudo bem, deixa de lado, depois uma outra hora a gente conversa a respeito. Mas olha, parabéns para você. Muito obrigado. Eu agradeço, professor. Muito obrigado pela sua participação. Para mim foi de uma riqueza muito grande.
o senhor é a lenda, né? A lenda da contabilidade. Então, parabéns por ter construído essa imagem, por ser capaz de compartilhar tanto conhecimento para essa importante comunidade. Eu gostaria de convidar o senhor, eventualmente, para nossos encontros no Instituto Brasileiro de Atuária, que acredito que pode somar bastante valor agregado nos temas que são comuns. Se vocês aceitarem lá que seja só contador, não seja atuário, eu estou lá. Ok. Um abraço. Professor Marco, eu queria dizer para os demais, chegaram várias perguntas aqui, como nós combinamos, eu vou encaminhar os e-mails para o professor Marco Ponte, ele vai fazer as respostas para as pessoas. Né? Eu queria pedir para o professor Marco Pontes fazer as considerações finais dele, mas enquanto isso eu queria pedir, até para a gente registrar esse momento tão importante, pedir para que todos abram as câmeras, para que possamos fazer uma imagem de registro desse evento, né? E enquanto o professor Marco Pontes faz as considerações finais dele, por favor. Bom, para mim, em particular, foi um prazer estar com vocês todos aqui. Me surpreendeu muito o número de pessoas que estiveram presentes nesse webinar. Agradecer ao Aderbal, agradecer a você, em especial, agradecer ao ICBR, agradecer ao professor Eliseu Rezende, e estamos aí. Eu fico à disposição sempre. É um tema apaixonante, eu gosto muito de trabalhar com os contadores, e temos grandes desafios aí pela frente. E muito obrigado. Estejam bem e fiquem em paz. Bom, obrigado, professor Eliseu Martins, obrigado, professor Marco Pontes. É um prazer. Eu gostaria de quem ainda não conhece o ICBR, que conhecesse o ICBR, entrando lá no nosso portal www.icbr.com.br. É um instituto de contadores feito por contadores, né? E que a intenção é levar esses tópicos técnicos para a comunidade contábil, né? E para isso nós temos como base, né, como premissa básica, tudo que nós fazemos, nós não cobramos nada, né? Então, as coisas promovidas diretamente pelo ICBR são gratuitas e tem outras vantagens com parceiros que nós temos aí feito com coisa. Então, né, obrigado a todos, né, conheçam o ICBR, associem-se ao ICBR, e eu agradeço muito. Obrigado, professor Eliseu, obrigado, professor Marco Pontes. Tchau. Abraços a todos.